Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Juliana, em outro ponto, cheia de emoção, diz para Naná que o grande amor da sua vida voltou e está novamente em seu caminho, demonstrando uma felicidade que há muito não sentia. E Naná questiona o que eles farão agora diante dessa situação delicada, ao que Juliana responde não saber, pois o problema é que Mateus está casado. Juliana mostra a Naná o dinheiro que Mateus havia lhe dado, e Naná ressalta que Mateus pensou muito mais nela do que no próprio marido dela algum dia pensou, reforçando a diferença de sentimentos. E Juliana confirma dizendo que não tem mais marido e que o verdadeiro amor voltou para ela, e acendendo sua esperança. Enquanto isso, Rosana, já ansiosa, questiona Mateus se eles podem ir embora imediatamente, e Mateus concorda dizendo que sim, que podem, e Rosana acrescenta que se forem rápidos, ainda conseguirão pegar o trem, demonstrando sua pressa em partir, mas Angélica sugere que talvez fosse melhor almoçarem primeiro antes de ir, ainda que Rosana garanta que não dará tempo, saindo logo em seguida para arrumar suas coisas. Angélica aproveita para perguntar a Mateus se ele encontrou a pessoa que estava procurando, mas Mateus disfarça e responde que não estava procurando ninguém. Nesse instante, Antenor surge e questiona se Naná realmente mora ali, e Damião confirma que sim e pede para eles entrarem. Naná, que estava dobrando algumas roupas, estranha a movimentação e pergunta a Damião se ele trouxe Antenor, e Damião pede calma, explicando que trouxe sim, mas também trouxe o filho dele. Antenor, ao entrar, tenta acalmar a situação e pede para Naná não ter medo, garantindo que veio em paz, dando sua palavra de honra que não está ali para levar o menino dela e assegurando que ninguém na fazenda está preocupado com ele. Naná, ainda desconfiada, pergunta sobre Gumercindo e Antenor responde que muito menos ele, dizendo que o pai já esqueceu da promessa e não se lembra sequer que Naná existe. Damião então reforça a situação, dizendo que trouxe o filho dele e revela que Tizil é seu menino, e nesse momento Tizil, em sinal de respeito, pede a bênção para sua tia Naná, que emocionada responde que Deus o abençoe. Damião, preocupado, diz que gostaria de deixar Tizil ali e pergunta se existe algum espaço, algum lugar para o menino ficar. E Naná garante que sempre dá-se um jeito, mostrando sua disposição em acolher o sobrinho e já pensando em como poderá cuidar dele mesmo diante das dificuldades. Damião pergunta a Naná se Mateus esteve lá e ela confirma, revelando que Mateus e Juliana finalmente se encontraram, ao que Damião conclui que agora o casamento dela com Marco Antônio terminou de vez, já não restando mais nada a ser sustentado. Naná tenta conduzir a situação com naturalidade e pede para o feitor Antenor se acomodar, mas ele a corrige dizendo que seu nome é apenas Antenor, já que não é mais feitor, e Naná comenta que será difícil para ela se acostumar a esquecer esse título que o acompanhou por tanto tempo. Em outro momento, Angélica questiona por que Augusto não voltou para almoçar em casa, e Augusto explica que precisou resolver alguns problemas, mudando de assunto ao perguntar sobre o cunhado e a irmã de Angélica, ao que ela responde que já haviam ido embora, deixando Augusto pensativo e se perguntando consigo mesmo o que fará de sua vida dali em diante. Enquanto isso, Rosana e Mateus retornam para a casa de trem, e Mateus recorda das palavras de Juliana, demonstrando que o encontro o marcou profundamente. Ele lamenta não ter encontrado o filho, explicando que o menino foi adotado por um casal e que não há como saber quem o levou da Santa Casa, ao que Maria diz sentir muito por isso. Rosana acrescenta que as freiras se negaram a revelar qualquer detalhe, e Mateus confirma depois de Gumercílio também questionar, explicando que realmente não obteve respostas. Maria tenta confortá-lo, pedindo que pense que seu filho pode estar em boas mãos, mas Mateus retruca dizendo que estaria melhor nas dele ou nos braços da própria mãe. Maria pergunta se Mateus chegou a ver a mãe da criança, mas ele responde que não. Gumercindo então afirma que Mateus precisa esquecer e seguir adiante, pois em breve terá outro filho com Rosana, mas Mateus, embora reconheça isso, diz que não deseja mais falar do assunto. Rosana intervém afirmando que estava disposta a criar o filho dele como se fosse dela, mas Mateus pede que o deixe comer em paz, deixando Rosana pensativa e silenciosa. Gumercindo comenta com Maria que Mateus precisa aceitar que sua vida agora é naquela casa, e Maria ressalta que ao menos Mateus não reencontrou Juliana. Em seguida, Gumercindo revela a Mateus que Altino lhe contou estar enfrentando problemas em sua fazenda com os italianos, que andam lhe roubando, a ponto de pensar em vender suas terras. Maria se surpreende, mas Gumercindo continua, dizendo que Altino não pode contar com o próprio filho, a que chama de traste, e afirma que ao menos Mateus não teme o trabalho, sendo dedicado e confiável.
Já Angélica aproveita para perguntar quando Augusto começará de fato na polícia, e ele responde que ainda está se preparando, acrescentando que seu escritório de advocacia já está montado e em breve passará grande parte de seus dias atendendo clientes. Angélica questiona se ele já tem clientes, e Augusto responde afirmativamente, perguntando ironicamente de onde mais eles estariam vivendo. Mas Angélica insiste, perguntando se não estariam sobrevivendo do dinheiro do pai dele, e como ele consegue pagar o aluguel de 2 casas e sustentar 2 mulheres. Augusto, desconfiado, pergunta se Rosana esteve na casa enchendo a cabeça dela, mas Angélica nega. Ele então pede que ela vá dormir e Angélica concorda, mas diz que no dia seguinte fará questão de conhecer o escritório de advocacia do marido. Enquanto isso, Juliana, ainda abalada, comenta que sente como se ainda estivesse chorando, e Naná, solidária, diz que pode imaginar, mas logo pergunta o que será dela, já que Mateus está casado. Juliana confessa não saber, mas lembra que Mateus lhe pediu para não sair dali, ao que Naná responde com firmeza que não permitirá que Juliana se vá. Juliana sorri com doçura, enquanto Tizio observa José escrevendo algo. E curioso, questiona o que ele está anotando, ao que José responde que está fazendo um verso. Tizio então pergunta se o primo realmente sabe escrever. E José dá a entender que sim, devolvendo a pergunta e querendo saber se Tizio não sabe, mas o menino responde que sabe apenas fazer contas. Interessado, Tizio pergunta se José frequentou a escola, e este revela que sim, embora por pouco tempo, explicando que acabou sendo expulso porque brigava constantemente com os meninos que o insultavam. Admirado, Tizio confessa que gostaria muito de aprender a escrever e manifesta esse desejo com intensidade, dizendo que isso é algo que ele quer de verdade. E José, solidário, promete ensinar o primo tudo aquilo que sabe, mesmo que seja pouco, deixando Tizio animado com a possibilidade. Nesse meio tempo, Naná desabafa, dizendo que Antenor não é um homem confiável, lembrando que ele a comprou ainda menina, e reforça que Damião não deveria jamais ter o levado para dentro de sua casa, pois sua presença a deixa inquieta. Naná, emocionada, afirma com veemência que se algum dia perder seu filho, não terá forças para continuar vivendo. Logo em seguida, Mateus aparece e Leonora, surpresa, pergunta se ele já havia voltado, ao que Mateus confirma que chegou na noite anterior. Com um semblante misto de tristeza e alegria, Mateus revela a Leonora que não conseguiu encontrar seu filho e que não há mais como descobri-lo, mas em contrapartida, encontrou sua amada Juliana, o que enche seu coração de felicidade, deixando Leonora contente ao ver seu entusiasmo. Ela, cautelosa, pergunta se a esposa de Mateus já sabe dessa situação, mas ele responde que não e pede que ninguém fique sabendo por enquanto. Mateus, tomado pela emoção, confessa que está extremamente feliz e quase não acredita na sorte de ter encontrado Juliana, dizendo que agora, depois desse reencontro, não poderá mais viver sem ela. Leonora pede para ele se calar porque alguém se aproxima e logo Gomercindo aparece, sendo recebido por Leonora, que avisa que em 2 minutos o café estará pronto, mas ele pede para que não tenha pressa. Mateus então se prontifica ao trabalho, mostrando disposição, e Gomercindo comenta que Altino havia lhe dito que alguns italianos andaram roubando em suas terras. Mateus prontamente responde que, enquanto estiver ali, jamais permitirá que roubem Gomercindo. Satisfeito, Gomercindo declara que já considera Mateus como um filho e que mais cedo ou mais tarde ele será herdeiro de tudo, junto com os netos que certamente virão. Mateus, empaquetado pelas palavras, permanece em silêncio, refletindo sobre a responsabilidade e o peso que acabou de ouvir. Angélica compra pães quando Paola aparece, e Paola pergunta se o marido de Angélica havia gostado do macarrão que ela preparou no outro dia, mas Angélica admite que ele não gostou, explicando que estragou o prato por causa do molho que fez. Paola se oferece para ensinar Angélica a cozinhar o molho, caso ela queira, e Angélica responde que deseja muito aprender, mas ressalta que antes precisa passar em casa para preparar o café para o marido. Paola diz que a esperará, e Angélica garante que em 1 hora estará de volta. Enquanto isso, Tizio sai com José de casa, e Juliana comenta satisfeita que os dois estão se dando bem, ao que Naná responde que Damião já havia perdido as esperanças de encontrar o filho. Juliana então pede para que ela e Naná entreguem as roupas às freguesas e ambas saem juntas. Angélica pede a Augusto que esqueça o que ela disse ontem, e ele garante que já esqueceu. Ela então pergunta se ele virá almoçar em casa, afirmando que fará macarrão novamente e prometendo não errar no molho desta vez. Mas Augusto explica que terá uma audiência no fórum e fará o possível para comparecer.
Angélica diz que vai esperar, recebe um beijo de despedida e ouve Augusto afirmar que não quer brigar com ela antes de sair. Assim que ele vai embora, Angélica se apressa para a casa de Paola, onde entra dizendo que veio aprender a preparar o molho. Paola a conduz até a cozinha e revela que o segredo do macarrão está em fazê-lo com amor. Angélica pergunta se Paola já tem macarrão pronto em casa e explica que convidou o marido para almoçar, prometendo preparar novamente o prato. Nesse momento, Paola pergunta seu nome e Angélica se apresenta, sendo surpreendida quando Paola também se apresenta, revelando sua identidade. Angélica fica em choque e ambas se encaram. Paola então afirma ser a outra mulher de Augusto, enquanto Angélica confessa ser a esposa dele. Angélica pergunta se foi Paola quem a insultou na briga de italianos e brasileiros na rua, e Paola confirma, recordando-se de que Angélica estava acompanhada de Rosana, chegando inclusive a citar o nome dela, o que leva Angélica a perceber que Paola sabia de tudo. Paola explica que soube através do próprio Augusto, mas Angélica a corrige, dizendo que não deveria chamá-lo de marido. Chorando, Angélica desabafa que Augusto não presta, e Paola confirma, mas insiste que ela fique para aprender a cozinhar o macarrão e o molho. Enquanto isso, Marco Antônio pergunta a Francisco se ele conhece o Barão de Piracicaba, dizendo que ele é o provedor da Santa Casa e que o escrivão se chama Frederico, mas Francisco afirma não conhecer nenhum dos dois. Marco Antônio sugere que, caso procurassem o Barão, talvez conseguissem trazer de volta o filho de Juliana, mas Francisco pede para o filho esquecer isso, embora Marco Antônio diga que agora está bem informado e não pretende desistir. Francisco, contrariado, acaba concordando em procurar o Barão, mas apenas depois do trabalho, enquanto Marco Antônio garante que o fará imediatamente. Em paralelo, Luísa comenta com Antônio que Francisco não está dormindo mais com ela, mas sim no quarto de hóspedes, alegando que ele sempre teve muita paciência, mas agora parece ter chegado ao limite. Nesse instante, Janete aparece e pergunta o que se passa, mas Luísa disfarça dizendo não ser nada. Janete então pergunta por Mariana e Luísa responde que ela saiu para fazer compras, levando Antônia a desabafar que não entende como ainda permitem que Mariana continue vivendo na casa. Já na cozinha, Paola conta a Angélica que não sabia de sua existência quando Augusto a seduziu nos cafezais do pai dela, e Angélica confessa que jamais imaginou que ele tivesse outra. Ela pergunta se Paola e Augusto já estavam juntos antes do casamento, e Paola confirma, revelando que morria de ciúmes quando Angélica foi para a lua de mel com ele. Paola pede que Angélica continue amassando a massa, e durante o preparo, Angélica pergunta quando Augusto costuma ir vê-la, ao que Paola responde que durante o dia, pois dizia ter 24 horas para dividir entre as duas. Angélica, angustiada, questiona o que farão diante dessa situação, mas Paola apenas pede que continue amassando a massa e segue ensinando a receita. Em outro momento, Bartolo conversa com Mateu, que emocionado diz ter reencontrado Juliana, descrevendo que a teve em seus braços e que ainda se sente como se estivesse sonhando. Ele afirma que ninguém poderia imaginar a intensidade da emoção que sentiu ao vê-la novamente. Bartolo ouve em silêncio e depois questiona onde Juliana está e o que Mateu pretende fazer da vida agora. Mateu admite que não sabe, e quando Bartolo o pressiona sobre Rosana, grávida de seu filho, Mateu confessa que, se ela não estivesse esperando, não hesitaria em decidir de outra forma. Mateu diz achar um jeito de trazer Juliana, pois ele não pode mais viver sem ela. Rosana ressalta que Angélica está bem. Maria pergunta se o marido de Angélica já se resolveu com a italiana que o mesmo tinha. Rosana cita que Angélica falou que ele ficou quieto agora. Rosana garante para Maria ficar descansada, pois Angélica está sabendo defender o casamento dela, tendo Maria como exemplo de força e determinação. Maria diz que deve imaginar a mágoa que a Angélica está sentindo. Rosana ressalta que Angélica saberá preservar o casamento e por isso a família virá sempre em primeiro lugar. Bartolo questiona se Mateu é maluco de pensar uma coisa dessas, perguntando como ele vai trazer Juliana. Mas Mateu diz que precisa encontrar um jeito de tirar Juliana de perto do marido, alegando que conheceu tanto ele quanto o pai e que são pessoas ricas. Bartolo pergunta se Juliana não está largada do marido, mas Mateu revela ter medo de que a qualquer momento consigam levá-la de volta. Mateu afirma que não pode deixar Juliana continuar vivendo sozinha, lavando roupa para sobreviver. Bartolo questiona como assim lavando roupa, e Mateu explica que foi justamente assim que a encontrou, revelando que agora entende de vez a necessidade de trazê-la para viver com eles. Enquanto isso, Paola e Angélica caminham juntas pela rua, até que Paola entra na casa de Angélica e esta ressalta que aquela é sua residência. Angélica pergunta quando deve colocar a panela no fogo, mas Paola pede para que ela espere primeiro o marido chegar.
Em seguida, Paola instrui Angélica a observar o tempo em que o macarrão deve permanecer na água fervente. Angélica questiona como saber, e Paola explica que deve provar para sentir o ponto, ressaltando ainda que o marido gosta do macarrão solto. E, para que Angélica entenda, decide colocar um pouco no fogo para mostrar como se faz. Em outra conversa, Rosana comenta que por tudo que falou com Angélica, acredita que ela está sabendo lidar com Augusto. Maria pergunta se isso é verdade. Rosana diz que até na intimidade ela tem conseguido se impor. Maria fica surpresa e questiona o que ela está dizendo. Rosana cita que são coisas que aprendeu com Leonora, assuntos que Maria jamais conversou com elas, deixando Maria pensativa. Já Gomercindo comenta com Mateus sobre Altino ter contado as encrencas que os italianos vinham causando em algumas fazendas. Mateus cita que provavelmente não estão satisfeitos com seus patrões. Gomercindo ressalta que, ainda assim, eles estão sendo tratados melhor que os antigos escravizados. Mas Mateus discorda, e Gomercindo explica que não se refere ao povo de Mateus, mas aos anarquistas, que são agitadores que ficam insuflando os trabalhadores contra os patrões. Perguntando se na fazenda deles não existe nenhum, Mateus garante que não, e Gomercindo admite que chegou a pensar que Mateus fosse um deles. Mateus rebate dizendo que Gomercindo o obrigou a casar-se com Rosana, e Gomercindo admite que aprendeu a gostar de Mateus, e este cita que aprendeu a respeitá-lo. Os dois concordam que acabaram se entendendo bem, porém Gomercindo confessa não gostar de seu genro Augusto, e afirma que Mateus já deve saber o motivo, explicando que Augusto quis se casar com Angélica, de olho no que herdaria dele. Mateus lembra que foi o próprio Gomercindo quem arranjou o casamento da filha, e Gomercindo assume que errou, mas justifica que jamais poderia imaginar que Augusto tivesse outra. Ele ainda revela que o pai de Augusto também sabia de tudo, e chegou a conceder parte de uma das fazendas para o siciliano, pai de Paola, revelando que tudo foi armado pelos dois. Revoltado, Gomercindo anuncia que pretende deserdar Angélica para não deixá-la desamparada, destinando todas as suas fazendas a Mateus, Rosana e aos netos que lhe derem. Enquanto isso, Paola pede para Angélica colocar água no macarrão, ressaltando que ele só deve ser servido quando o marido dela chegar. Angélica concorda, mas pede para que Paola vá embora, já que Augusto deve estar prestes a chegar. Paola afirma não sentir raiva dela, se despede e vai embora. Por sua vez, Angélica diz a si mesma que hoje Augusto irá gostar do macarrão dela, demonstrando esperança de finalmente agradar o marido, enquanto Paola caminha de volta para sua casa, refletindo sobre tudo o que aconteceu. E ao chegar se questiona o que poderia fazer com Angélica, alegando que a mesma parece até mesmo uma criança, ingênua e frágil diante de toda a situação. Mas logo Paola se depara com Augusto em sua cama e, surpresa, questiona o que ele está fazendo ali, ao que Augusto, de forma provocativa, pergunta se ela não gostou de vê-lo. Paola tenta se manter firme, dizendo que não fez o macarrão, mas Augusto responde que não veio para comer. Ele a beija, e mesmo Paola alegando que não quer, acaba se rendendo, e os dois ficam juntos no quarto. Enquanto isso, Angélica em casa espera ansiosamente por Augusto e repete para si mesma que não pode ter raiva de Paola, dando a entender que no fundo sabe que a outra não tem culpa da situação em que vive. Em outro momento, José comenta que Tizio engraxou o sapato de 2 fregueses. Naná pergunta se é verdade e Tizio confessa. Em seguida ele pergunta se o pai esteve lá, mas Naná ressalta que o pai não tem tempo de aparecer todos os dias devido ao trabalho. Juliana explica que Damião vive levando a família para vários locais, além de fazer serviços em casa. Tizio diz que achava que não iria mais encontrar o pai. Juliana pergunta por que eles se perderam. Naná revela que venderam a mãe de Tizio e ele acabou indo junto. Mas Tizio afirma que sua mãe desapareceu e ele ficou sozinho de vez. Ao que Naná responde que agora ele não está mais sozinho. Tizio come um pouco e Antenor observa, ressaltando que o menino dizia ser filho do patrão da fazenda e se queixava por não ter herdado a cor do pai. Mas quando ouviu falar de Damião, seus olhos brilharam. Antenor conclui que Damião terá que ajudá-lo e pergunta como Naná o tratou. Damião responde que Naná guarda muita mágoa de Antenor. Este diz que sabe, mas mesmo assim gosta demais dela nesta vida. Antenor confessa que mudou de vida e carrega muito remorso. Promete que voltará a casa e Naná terá que ouvi-lo. Mas Damião pede para ele agir com cuidado, dizendo que Angélica finalmente acertou a mão no macarrão e garante que nenhuma italiana faria igual. Angélica pergunta se nem mesmo Paola, mas Augusto questiona por que lembrar dela agora, alegando que essa história já acabou. Angélica diz acreditar e pede para que ele apenas coma em paz. Os dois se observam enquanto se alimentam. Em outro ponto, Juliana comenta que a mulher de Mateus está esperando um filho. Naná pergunta se Mateus gosta dela, mas Juliana revela que ele nunca a esqueceu. E diante da dúvida de Naná sobre como irão viver juntos, Juliana afirma que Mateus dará um jeito e que não lhe importa qual.
Logo após, os trabalhadores voltam ao campo. Rosana se arruma para dormir e declara amar muito Mateu, mas ele pede para que ela o deixe se organizar. Rosana diz que aceitaria até o filho de Mateu caso ele tivesse encontrado e garante que por ele faria qualquer coisa nesta vida. Mateu propõe que jantem porque os pais dela estão esperando, mas Rosana pede primeiro um beijo e ele a beija de forma rápida. Em outra cena, Maria revela que Gumercindo pretende deserdar a Angélica. Rosana tenta questionar, mas Gumercindo afirma que não deixará Augusto colocar as mãos em um pé de café de sua fazenda, porque tem certeza que ele venderia tudo. Maria lembra que Angélica também é filha deles, mas Gumercindo ressalta que não vai desampará-la e ainda garante que não pretende desencarnar tão cedo. Já Francesco cita que não adiantaria procurar o provedor da Santa Casa, mas Marco Antônio diz que era apenas uma esperança. Francesco responde que não há mais nada a ser feito, e Marco Antônio comenta sobre ter que aceitar a perda de Juliana, questionando como conseguirá viver sem a presença dela. Enquanto isso, José ensina Tizil a escrever e pede que copie as vogais até aprender. Naná comenta que o filho não sabe quem é o pai e acredita que nunca irá saber. Juliana pergunta o motivo, e Naná explica que José poderia ir atrás dele e teme perder o menino. Juliana elogia o filho de Naná e ressalta que o dela próprio não sabe onde está, mas Naná garante que deve estar em boas mãos e diz entender o que Juliana sente, pois sabe o peso da ausência. Em seguida revela que foi justamente por causa do filho de Juliana que Mateu a encontrou. Juliana confirma e acrescenta que, quando Mateu voltar para buscá-la, irá com ele para onde ele quiser. Já na casa de Francesco, durante o jantar, ele pede que Janete saia da mesa, mas ela se recusa, dizendo que não irá sair, aumentando ainda mais as tensões. Marco Antônio cita que então vai jantar fora e em seguida se retira, deixando o silêncio desconfortável na mesa. Francesco afirma não querer mais Janete, fazendo refeição com ele, mas Janete rebaixa dizendo que ainda é dona da casa, e se sua presença o incomoda tanto, então que ele coma depois. Francesco responde que pode muito bem jantar mais tarde com as criadas, e Janete, ferida, comenta para Mariana que aquilo era voltar às origens. Enquanto em outro ambiente, Gumercindo manifesta sua decisão de voltar a São Paulo para ver como Angélica está vivendo com Augusto. Rosana garante que deve estar vivendo bem, mas Mateu, interessado, afirma que irá com Gumercindo porque deseja voltar também na Santa Casa. Porém, Gumercindo desanima, dizendo que não vai adiantar nada. Ainda assim, assegura sua palavra, revelando que irá sozinho. Maria intervém e pede que, se Angélica não estiver bem, ele traga a filha junto com ele de volta. Rosana questiona se Gumercindo realmente pretende acabar com o casamento de Angélica, e ele responde que não quer uma filha largada do marido dentro da casa, mas dá a entender que, se não houver outro jeito, irá buscá-la. Maria apoia, dizendo que é melhor do que passar a vida inteira sendo enganada pelo marido de cabeça baixa. Logo em seguida se retira, afirmando que vai para o quarto, deixando o clima pesado e silencioso se instalar.